Esse vídeo eu acredito ser interessante. Tem um aviso aqui. Vamos dar uma olhada o que diz o aviso. Este vídeo contém imagens reais, mas sem violência explícita de guerra do Vietnã, com o objetivo de ilustrar este conteúdo jornalístico sobre acontecimentos históricos. Este vídeo não tem a intenção de promover guerra, a violência ou fazer qualquer tipo de propaganda político-partidária. Vamos saber aqui das novidades. Nossa. Que é isso, meu Deus? Que é isso? De onde é que saiu esse cara? O que ele está fazendo? Uau. Uau, parece um filme de terror. Nossa. Top Olá, Militar combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça hoje detalhes do dia em que o Exército Brasileiro buscou uma parceria militar com o Exército do Vietnã para mandar um claro alerta aos Estados Unidos. Uau! E se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Galera, o link deste vídeo estará na descrição, caso você esteja curioso para visitar o canal original, né? Top Militar LHB. Também nós estamos a fazer uma campanha aqui para podermos ajudar a Mamãe Nifa. Caso você esteja interessado, faça parte do nosso grupo do WhatsApp para estar a par de tudo que nós estamos a fazer por lá. No que diz respeito às contribuições, à planilha, ao nosso propósito, qual é a casa que pretendemos e muito mais. No ano de 2003, sob a liderança do presidente Bush dos Estados Unidos, a OTAN invadiu e arrasou o Iraque, sob a falsa acusação de que o país mantinha armas químicas em seu arsenal. No Brasil, o presidente era Lula, que mantinha divergências ideológicas e políticas com o presidente americano. A principal destas divergências, e tratadas posteriormente frente a frente por ambos, era a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Então é por isso que os Estados Unidos, quando o Brasil pretendia fazer ogivas nucleares ou uma bomba atômica, disse que poderia sancionar o Brasil por conta disso, porque se calhar os pensamentos do então presidente Lula não se alinhava com o então presidente George Bush. Por Lula, mas que era algo totalmente fora dos planos de Bush. O motivo aparente da falta de apoio de Bush era a visão ideológica de Lula sobre o direito de outros países poderem desenvolver sua tecnologia nuclear para fins pacíficos, traduzido pelo apoio de Lula ao programa nuclear iraniano e pelo raciocínio dele de que o país que tem arma nuclear não pode exigir que o outro não tenha, o que gerou inclusive... É verdade, né? É verdade, porque Estados Unidos tem armas nucleares. Como é que ele exige que os outros países não tenham? Eu não entendo por quê. E por que ele depois diz que vai aplicar sanções a países que tentam ter? Será que os Estados Unidos então querem estar acima de tudo e de todos? Bem, como eu não entendo nada sobre questões políticas, bem, é uma análise, né? Porque a China tem, a Rússia tem, a França sim. E acredito que esses países dificilmente se alinharem, né? Então não fica bem, não fica bem. Eu acredito que também, se o Brasil continuar assim, dando ouvidos, mas eu acredito que fora daquilo que é tido como oficial, o Brasil já tenha, suponho, né, que já tenha armas nucleares.
denúncias de jornalistas europeus e americanos de que, com Lula na presidência do Brasil, o programa nuclear brasileiro corria o risco de deixar de ser meramente para fins pacíficos, e que a postura de Lula poderia revelar que o Brasil pudesse estar desenvolvendo secretamente armas atômicas. A invasão dos Estados Unidos ao Iraque, sob falsas acusações de que aquele país possuía armas químicas. As acusações de alguns jornalistas e veículos de comunicação estrangeiros sobre o programa nuclear brasileiro e a oposição de Bush à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU ativaram um alerta no governo e no próprio exército brasileiro de que, ainda que fosse uma possibilidade muito remota, havia sim a possibilidade de no futuro o próximo alvo ser o Brasil. Então, em 2005, por proposta do Comando de Operações Terrestres e com o total apoio de Lula, o Exército Brasileiro envia uma comitiva militar ao Vietnã, com o objetivo de realizar os primeiros contatos com as Forças Armadas daquele país e viabilizar, em um futuro próximo, intercâmbios sobre a doutrina da resistência nos níveis estratégico, tático e operacional. Na mesma época do envio da comitiva, o site do Exército publicou uma entrevista do general Cláudio Barbosa de Figueiredo, comandante militar da Amazônia. Questionado, o oficial não escondeu que o Brasil iria recorrer a ações de enfrentamento semelhantes às de países como o Vietnã, em caso de conflito na Amazônia. Segundo Figueiredo, a estratégia da resistência não difere muito da guerra de guerrilha, e é um recurso do qual o exército não abrirá mão num possível confronto com um país ou grupo de países com potencial econômico e bélico maior do que o do Brasil. Tudo isso levou alguns jornalistas brasileiros que noticiaram o acontecido na época e a especialistas a dizerem que a ida da comitiva militar brasileira ao Vietnã tinha desagradado ao Pentágono e que a intenção do governo brasileiro em enviar esta comitiva era muito mais de caráter geopolítico do que propriamente para adquirir conhecimentos militares. Era uma clara mensagem de Lula a Bush, onde se podia ler nas entrelinhas: não pense que poderá fazer com o Brasil o que você fez com o Iraque. Aqui a resistência duraria décadas. Mas de fato, o exército brasileiro viu nesta comitiva uma grande oportunidade de aprender na fonte com os criadores da doutrina de resistência, ou guerra de longa duração, que é a melhor estratégia para combater um inimigo muito mais poderoso. A ideia do envio da comitiva agradou tanto a Lula, que 3 anos depois o próprio Lula se tornou o primeiro presidente brasileiro a visitar oficialmente o Vietnã, e na ocasião fez grandes elogios aos vietnamitas por terem no mesmo século expulsado franceses e americanos de seu território. A comitiva brasileira... Lula não se alinhava com os americanos. É por isso que até então o governo brasileiro às vezes tem mais alinhamento assim com a Rússia e pouco com os americanos, mas agora acho que já tem alinhamentos, né? Com o governo de Bolsonaro, que é o presidente recente agora, creio que já. Mas com Lula, acredito que Lula e Bush parece se davam bem. Em 2005 foi liderada pelo coronel Luiz Rola, do Comando de Operações Terrestres, e formada por mais 3 oficiais, entre eles a tela voltou, travava oficiais do Estado-Maior do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Em sua volta, o coronel Rola escreveu um artigo sobre os conhecimentos auferidos e os objetivos conquistados pela comitiva brasileira. Segundo o artigo do oficial, que vou transcrever alguns parágrafos a partir de agora, no decorrer de sua história, o Vietnã sofreu com a invasão do Império Mongol, com a violação de seu território pela China e pelo Japão, com uma tentativa de colonização dos franceses e com uma invasão dos Estados Unidos. Em todos estes casos, as forças armadas vietnamitas lutaram com grande bravura, expulsando todos os invasores de seu território. Travaram inúmeros combates em que impuseram derrotas a potências militares incontestavelmente superiores, utilizando-se da doutrina do combate de longa duração, criada por eles próprios. Estas diversas guerras contra inimigos muito mais fortes possibilitaram o desenvolvimento de diversas técnicas e táticas de combate e de resistência nos níveis estratégico e tático. A missão principal da comitiva brasileira era buscar, inicialmente, uma aproximação com a força terrestre vietnamita, tendo por finalidade agendar em futuro próximo visitas e reuniões de intercâmbio doutrinário, em que seriam trocados conhecimentos militares nos níveis estratégico,
operacional e tático, com ênfase nas áreas de inteligência, operações e emprego de tropa de pequenas frações em região de selva. A comitiva desembarcou na capital Hanoi, permanecendo naquela cidade por 3 jornadas, tendo visitado 2 grandes unidades, que são os quartéis generais das Forças Armadas Vietnamitas e da 308ª Divisão de Exército, além do Museu de História Militar. Na 4ª jornada, a comitiva se deslocou para a cidade de Ho Chi Minh, a antiga Saigon, centro econômico do país, permanecendo ali por 3 jornadas, onde visitou o quartel-general da 7ª Zona Militar, o Museu de História da Segunda Guerra da Indochina, que é a Guerra do Vietnã, e os túneis subterrâneos de Cu Chi. O Vietnã é um país do tamanho do estado de Goiás, e de acordo com o artigo do Coronel Rola, tem uma orografia idêntica ao do estado do Rio de Janeiro, com uma zona de planície costeira ao longo de 3.000 quilômetros de litoral, esbarrando com a Serra de Anamita, mais ao interior do país, muito semelhante à Serra do Mar brasileira, onde predomina uma vasta área montanhosa sob cobertura de selva. E o clima do país é equatorial, com intensas chuvas, muito semelhante ao clima dominante na região amazônica. E também, segundo o artigo do Coronel Rola, a vegetação abriga um tipo de selva idêntica à cobertura vegetal da região amazônica. O coronel descreve como aspectos mais impressionantes na visita os cerca de 250 quilômetros de túneis subterrâneos não contínuos construídos pelos vietnamitas para defender o seu país. Ele finaliza o artigo dizendo que, a par dos ensinamentos auferidos pela comitiva que visitou o Vietnã, o primeiro passo do seu objetivo foi alcançado, o de consolidar uma aproximação com as Forças Armadas vietnamitas, visando a uma integração e troca de conhecimentos sobre a doutrina de resistência. Fruto dessa visita, o governo do Vietnã incrementou e implantou uma adjutância militar junto à embaixada vietnamita em Brasília. Lamentável dizer que, por algum motivo, uma aproximação mais profunda para intercâmbios de treinamento entre o exército do Brasil e o do Vietnã não avançou após isto, o que poderia, além de propiciar uma excelente troca de experiências, trazendo vietnamitas para exercícios e cursos militares no Brasil e enviando brasileiros para exercícios e cursos no Vietnã, inclusive poderia também abrir o mercado daquele país para a venda de armas brasileiras. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história. E junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações.